Paulo Henrique fez sua estreia na seleção brasileira hoje contra a Coreia. E cara, o Paulo Henrique teve a atuação que todo torcedor do Vasco sabia que ele tinha capacidade de entregar com a camisa da seleção brasileira. Eu digo até que demorou até ele ser convocado para a seleção, porque o Paulo Henrique só foi convocado, diga-se de passagem, porque o Wanderson e o Wesley se machucaram. E aí o Carlo Ancelotti teve que convocar o Vitinho e o Paulo Henrique. E no jogo de hoje o Vitinho jogou o primeiro tempo, jogou metade da segunda etapa, ali nos 24, 25 minutos, o Paulo Henrique teve a sua oportunidade de mostrar o seu futebol. E chamou bastante atenção não somente dos torcedores do Vasco, que já conhecem a qualidade do Paulo Henrique, é óbvio, mas também chamou a atenção do Ancelotti, da sua comissão técnica, como o Paulo Henrique não se intimidou vestindo a camisa da seleção brasileira e jogou como se ele estivesse jogando no Vasco naturalmente. Tem muito jogador que vai para a seleção que sente o peso da camisa e com certeza impressionou qualquer pessoa que assistiu a partida de qualquer nacionalidade que vai procurar saber quem é o Paulo Henrique, quem já não conhece. E no vídeo de hoje eu vou te destacar detalhadamente e taticamente cada mínimo movimento do Paulo Henrique, como ele fez para ter esse destaque na seleção brasileira. Então, vem comigo. Assim foi a estreia de Paulo Henrique com a camisa amarelinha da seleção brasileira, nos mínimos detalhes, o que você não conseguiu perceber. Vem comigo. Para começar, eu quero destacar a parte defensiva do Paulo Henrique. Para quem torce pro Vasco, já sabe que o Paulo Henrique é um jogador que recupera muitas bolas e não foi diferente na seleção brasileira. Iniciou já disputando essa bola, conseguindo recuperar para a seleção. Paulo Henrique foi muito correto no posicionamento, mas essa jogada dele chamou bastante atenção para quem já não conhece o Paulo Henrique. Isso aqui ele faz muito no Vasco e começou a fazer ainda mais desde que o Fernando Diniz chegou, que é o famoso toque e passa, jogadinha básica, né, cara, 1-2. O Paulo Henrique, cercado por jogadores da Coreia, em um setor que ele tá muito pressionado, ele vai conseguir encontrar esse passe no Matheus Cunha. Ele dá o passe no Matheus Cunha e já se projeta no espaço vazio deixado pela defesa da Coreia, pelo lateral esquerdo da Coreia. Ele vai se projetar e aí, meu amigo, o Paulo Henrique colocou na frente, é muito difícil de você conseguir acompanhar. E o tempo todo o Paulo Henrique, quando ele tava correndo, ele quebrou o pescoço pelo menos umas 2 vezes para ver as possibilidades dos jogadores da seleção brasileira que estariam entrando dentro da área, já pensando e antecipando que ele chegaria à linha de fundo e ele precisaria de jogadores na área para ele fazer esse cruzamento. Então ele dá a primeira olhada, carrega mais uma vez, tá chegando mais perto, os jogadores da Coreia não estão conseguindo acompanhar, ele sabe que tem espaço para chegar na linha de fundo, ele olha novamente, ele vê infiltração, se eu não me engano é do Lucas Paquetá, já mira o alvo, chega na linha de fundo e o jogador da Coreia vai tentar travar esse cruzamento do Paulo Henrique, mas ele vai muito bem, e por pouco esse cruzamento não chega na cabeça do Paquetá, que consequentemente ia poder marcar o gol. Olha aí, Paulo Henrique vai fazer o cruzamento. A ideia era muito boa, olha só, por muito pouco essa bola não chega pro Paquetá fazer o gol e ser a primeira assistência do Paulo Henrique. Bom, nesse esquema de hoje do técnico Carlo Ancelotti, o Paulo Henrique tava batendo... Nesse esquema de hoje do Carlo Ancelotti, o Paulo Henrique tava tendo muita liberdade para ir ao campo de ataque, e aí ele gosta bastante. É um lateral muito ofensivo, é um lateral habilidoso, que tem um bom 1 contra 1. Mais uma vez o Paulo Henrique no ataque, nesse lance aqui ele vai acabar errando o passe, né? O jogador da Coreia teve uma boa leitura para fechar a linha de passe. Muitas vezes ele estava recebendo essa bola de costas, né? Já pressionado. E aí ele estava conseguindo utilizar bem a perna esquerda também. Nesse lance aqui ele vai fazer bem o recuo para trás, reinicia a jogada. E mais uma vez, cara, Paulo Henrique, 1 contra 1. Se o Ancelotti entender que ele tem que deixar o Paulo Henrique toda hora no 1 contra 1, ou contra o ponto adversário, ou contra o lateral esquerdo adversário, de 10 bolas o Paulo Henrique vai passar pelo menos 8, 9 do adversário na corrida, na força física, na velocidade. Se impõe fisicamente, dá o tapa na frente, chega perto da linha de fundo e faz o cruzamento buscando ali os jogadores do Brasil que estavam mais pro miolo da área, segundo pau. Situação de 1 contra 1 na defesa, que ele é muito bom. Faz o desarme, recupera a posse de bola, mantém a posse de bola para a seleção brasileira e chuta contra o adversário de forma inteligente para manter o Brasil com a posse. Nesse lance aqui, ele vai fazer o passe no André, se eu não me engano, não sei se era o André nesse caso aqui. Se eu tiver errado, alguém me corrige, mas ele vai fazer o passe e o próprio jogador da seleção brasileira vai acabar errando na sequência. Olha só, a bola ia chegar certinho, mas aí
Acho que foi mesmo o André, deixou essa bola correr além da conta. Nesse lance aqui, o Paulo Henrique, todo mundo pensou, né, que ele ia trazer para a esquerda e iria buscar a finalização, porque é algo que ele faz bastante no Vasco. O Paulo Henrique faz mais gols com a perna esquerda, que é a não dominante, do que com a perna direita, mas com o tempo ele vai se soltar ainda mais na seleção brasileira. Ele viu que não tinha tanto espaço pro bate, então ele vai preferir fazer esse cruzamento no Richarlison, mas o Richarlison tava voltando, né, pegou no contrapé, a bola correu um pouquinho demais. Esse lance aqui do Paulo Henrique, ele vai tentar dar de calcanhar, a bola pega no adversário e sai para lateral. Esse lance aqui é muito interessante para a gente destacar o jogo associativo que o Paulo Henrique participou na seleção brasileira. Jogadores se aproximando bastante, trocando passes, buscando obter vantagem numérica em cima do time da Coreia. E o Paulo Henrique vai participar muito bem dessa triangulação aqui do Brasil. E olha o Paulo Henrique, ó, driblando, né? Deixou o adversário para trás. Esse Paulo Henrique, cara, é abusado, né? E aí ele vai lá e faz o passe no meio pro Paquetá, utilizando a perna não dominante, no caso a perna esquerda. Mesmo pressionado em momentos de pressão da Coreia, como vocês viram, o Paulo Henrique sempre se saiu muito bem. Não se intimidou com o tamanho do jogo, de estar fazendo a estreia pela seleção brasileira, jogou naturalmente como se estivesse jogando no Vasco. E esse é o caminho. Para você conseguir uma vaga na seleção brasileira visando Copa do Mundo de 2026, você tem que jogar dessa maneira, cara. Joga o seu futebol, joga leve, tranquilo, calmo, sempre com muita responsabilidade, mas eu acredito que ele vai ter outra oportunidade no jogo de terça-feira. O Paulo Henrique talvez inicie, aí mude, né? Ele inicia, o Vitinho começa no banco de reservas, e o Ancelotti tem uma tendência, se o Paulo Henrique mantiver esse nível de atuação, a chamar ele mais vezes para a seleção brasileira. A Copa de 2026 está batendo na porta. É importante, né, para o Vasco se recolocar cada vez mais no cenário nacional, mundial, ter jogadores participando de Copa do Mundo, de seleção brasileira. E para quem falava, esse Paulo Henrique do Vasco não é nada disso tudo, os vascaínos estão exagerando pedindo ele na seleção brasileira. Tá provado que os vascaínos estavam certos em pedir o Paulo Henrique. Comparado a outros laterais que vira e mexe são convocados pela seleção e que fazem o básico do básico, o Paulo Henrique fez algo diferente, tentou partir para cima, participou mais das jogadas, gostei, achei interessante demais a participação dele na seleção brasileira, muito boa a estreia. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo, gostaram ou não gostaram? Pega esse vídeo e compartilha em todos os grupos de Vasco de WhatsApp, porque só assim vai chegar ao maior número de pessoas possível. Eu fico nessa, abração do Francesco, nós fui!